Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes. Vocês estão conosco no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês. Irmã Maraik Finger Martins. Teu irmão em Cristo, pastor Levi Longara. É um prazer muito grande, meus irmãos, nós poder estarmos com vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos estarmos compartilhando da graça, do poder e da palavra de Deus. A palavra de Deus, Maraik, que é irrefutável, invariável, insubstituível, intransferível, que é inerrante e que é a palavra toda poderosa de Deus. É sobre esta palavra que nós vamos falar nesta rica oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo edificante para as vossas almas. Tenho certeza que vai ser de muito proveito e muitos irmãos, eu tenho certeza que vão se encaixar nesse assunto de hoje, né, pastor? O assunto como diz o pessoal por aí, mas eles falam da boca para fora. Nós queremos falar através do Espírito de Deus. O assunto hoje é revelado. Deus tocou forte, falou forte no nosso coração para nós estarmos consolando aí o coração de muitos crentes que são remanescentes de Deus nesta última hora da igreja sobre a face da terra. Não custa nada deixar o like, não gasta a ponta do dedo, não vai te custar nada. Deixa o like, compartilhe, comentem, porque se vocês não comentam nos vídeos, o canal se torna irrelevante para vocês. Vocês estão entendendo? E aí o YouTube acaba não recomendando mais vocês no canal. Então os comentários, os likes e rever sempre os sinos das notificações e compartilhar os vídeos é para aqueles que verdadeiramente têm interesse no nosso trabalho, no nosso canal, né, Maraik? Sim, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana temos conteúdos novos que aí são postados na plataforma e conteúdos que vão ajudar a tua vida espiritual, a tua vida conjugal, a tua vida material, enfim. Os nossos conteúdos, pela graça de Deus, né, porque nada vem do homem, porque tudo vem de Deus, geralmente é revelado pelo Espírito Santo. 100% assim, centrado na Bíblia. Sim. 100% centrado na Bíblia. Nós nos objetivamos a fazer isso e nós excluímos todo sentimento que seja nosso para nós não falar algo de nós para vocês. Sim, são conteúdos assim que nós montamos quando nós estamos no nosso dia a dia conversando. São coisas do nosso dia a dia, são coisas da nossa larga experiência no Evangelho. As mensagens pregadas no canal são mensagens que Deus nos deu ao pastor Levi ao longo desses 30 anos de ministério que estamos encerrando, fechando. E eu estava comentando, irmã Maraik, eu estava comentando com o irmão Erasmo, lá de Minas Gerais, sobre a forma que Deus nos deu o sermão. São quase 1000 esboços. E a Maraik, que é a pessoa mais indicada, conhece a minha vida, meu trabalho, ela sabe que essas mensagens foi dada para mim debaixo de provações, de lutas e de angústia. E teve tempos que eu passei 2, 3, 4 anos em cima do computador, da Bíblia e dos trabalhos, esboçando aquelas mensagens que Deus me revelava nos momentos de aflições, né? Sim. E os momentos em que Deus ficava em silêncio, tu ficava aterrorizado, porque, meu Deus, nenhuma mensagem, nada, Deus tá... É triste para o pregador, né, quando Deus silencia, né, que ele quer trazer um sermão novo, um assunto novo, e Deus não revela a palavra a ele tem que se conformar em pregar o que ele já tem ali, porque se trazer algo, não vai ser algo... Isso é verdade, eu ficava meio desesperado, porque tem momentos que Deus nos coloca num bretezinho, num lugarzinho, e diz, fica aí. Fica aí que eu tô trabalhando. E nesses momentos de angústias, abandono, rejeições, ou até mesmo nos momentos de prova, são onde Deus mais se revela para nós, onde Ele mais fala conosco. Sim. A pessoa mais indicada para falar do meu ministério é a minha esposa. E não vai pensar você. E Deus, é claro que sabe de tudo da minha vida, né? Meu irmão e minha irmã, você que está assistindo agora esse vídeo, que muitas vezes você fica assim, você entra em desespero, porque Deus não fala com você. Não estou falando através de revelações e profecias. Não, porque isso não é falar, né? Isso aí não é o falar de Deus. Isso é conversa de homens. Porque a profecia verdadeira, há uma crise dela na terra. Sim. A profecia que edifica, há uma crise. O homem de Deus, profetas verdadeiros, praticamente não existe. Existe falsos profetas. Você fica pensando assim, meu Deus, eu oro, eu me dedico, eu me esforço e parece que Deus não está me vendo, não está me escutando.
mas há um momento em que Deus se cala, e nesse calar de Deus não vai pensar que Ele não está agindo, porque Ele está agindo sim. Com certeza. E quando vê, de repente, assim, o céu se abre, as portas se abrem e Deus se revela para você. É algo impressionante. E é nos momentos que Deus mais se revela. Sim. Então a gente quer aproveitar esse gancho, Maraca, para falar para as pessoas que eles fujam dessas revelações, porque isso é tudo falso, é mentiroso, são coisas mentirosas. Aí você fica esperando algo que talvez jamais vai se cumprir. Os homens profetizaram para vocês coisas que nunca vai se cumprir, e aí acaba matando a fé de vocês, porque vocês acreditam que aquilo foi Deus que falou, porque no momento ministrado ele disse que Deus estava falando. E não era Deus, era o homem. E essa voz humana jamais se cumpre, e aí você acaba se matando espiritualmente e acabando com a sua fé, porque você culpa Deus por aquilo que não aconteceu. Então o meu conselho para vocês, fuja dessas campanhas de revelação de mentira, porque isso é lançamento de sorte. Uma que outra se cumpre, e as grandes, a grande maioria das vezes não se cumpre nada e mata a fé de vocês. A maior revelação está na Bíblia Sagrada. Deus revela, acabei de falar em vídeos anteriores, revela. Mas Deus não anda por aí revelando todo mundo toda hora. Todo minuto, todo Deus, instante. a profecia é bíblica, irmão Levi, tanto a profecia bíblica pregada como o dom de profecia é bíblico. Só que a profecia pregada jamais volta vazia. E a profecia, quando ela é ministrada fora do verdadeiro dom profético, é um fracasso, se torna profetadas. Sim. Porque o dom de profecia verdadeiro é a inspiração do Espírito Santo na boca de um homem, que vai profetizar para a edificação do corpo de Cristo. Isso também não tem quase mais. Está acabado. Eles dizem que profecia é você ficar profetizando bênção para os outros. Isso não é profecia, e isso aí é falácia. Não você que Deus tem que fazer alguma coisa, Ele faz se Ele quiser. Gostei muito, Maraí. Hoje eu estou acompanhada da minha esposa. Deus não tem que nada. Porque Deus não nada. É cachorrinho de madame, Deus não é, que nem diz o meu menino, office boy de ninguém. Deus não é office boy de ninguém. Meu menino de 18 anos sempre diz assim, que Deus não é office boy. Deus não está pronto para fazer o que você quer, ou o que você manda. Ou você vai se matar na fé, porque não aconteceu como você queria. Então eu já estava morto há muito tempo, porque muitas coisas, mesmo que eu esperneasse, ficasse perninha para cima que nem uma criança birrenta, pedindo para Deus, Ele não ia me dar e não ia adiantar nada. Então a minha fé já iria estar morta. Então Deus nos protege, nos blinda, muitas das vezes não nos dando muitas coisas que nós queríamos e que as pessoas profetizam para nós. É que Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele sabe, você e para claro, todos nós. Na sua infinita misericórdia, na sua grande vontade, Ele sabe aquilo que é bom para mim e para ti. Meu Deus, você tem que dar graças a Deus que você acordou hoje, né? Você está com vida, você está com saúde, mesmo que você esteja enfermo, Deus é Deus que te cura se Ele quiser. E se não te curar, Ele te sustenta no meio da enfermidade até você morrer. Deus. Então, e assim, e eu gostei dessa parte que tu falou antes, como é que foi antes que nós estávamos comentando antes agora? Sobre a... Que Deus não precisa fazer o que você quer. Não vai fazer o que você isso, quer, recapitulei. E assim, e muitas das vezes agora eu já não sou mais aquele cristão imaturo, que é o cristão imaturo, é aquele cristão de primeiros dias de caminhada. Depois ele se torna um crente espiritual. Ele, como disse Paulo, ele não é mais um menino que necessita de alimentos fracos como leite, ele precisa de o manjar dele é mais forte. Então ele é um cristão já adulto, ele sabe caminhar sozinho, não é um menino na fé. Paulo exortou a igreja, até quando vocês vão viver e andar como meninos na fé, que precisam de voltar ao leite materno, entende? Que Paulo mas está dizendo, parece Pedro que também. Hoje em dia, esses cristãos de hoje só querem leite. Para com isso, você tem que trinca no primeiro estalo. Eu me lembro muito que o Luiz Antônio dizia muito, um grande companheiro amigo nosso, que tem cristãos que ele quebra fácil. O primeiro teco ele estala e quebra. Não são crentes experimentados espirituais. Sim, está há 10 anos na igreja e não sabe nem o trivial. Paulo ainda exorta assim, mas vocês que estão há tempo na fé, vocês deviam ser doutores e professores dos outros, estão voltando aos primeiros rudimentos, estão precisando ser ensinados de novo. Paulo tinha uma contenda com isso, entendeu? Porque ele queria que os cristãos se desenvolvessem espiritualmente. E hoje eu digo para vocês aqui o seguinte, hoje, quando Deus não me deu algo que ia ser ruim para mim, eu, nessa maturidade hoje, nessa idade, nesse caminhar do Evangelho, eu já estou glorificando por Ele ter feito por mim o que eu queria que ele fizesse na época, eu estou glorificando por Ele não ter feito, porque Ele me blindou e me protegeu sem eu saber. Eu, como humano, queria aquilo, mas Ele, como Deus, sabia que aquilo não ia ser bom para nós. Sim. De forma alguma. Maraca, vamos ler a Bíblia? Hoje nós queremos falar sobre aflições na vida do crente. É um assunto bem da hora, eu tenho certeza que meu espírito está compulsivo com isso, eu sinto dentro de mim um mover que eu preciso falar para muitos inscritos do canal e pessoas que vão visitar o vídeo,
que estão morrendo na fé porque não estão entendendo os dias que nós vivemos, a dificuldade que nós enfrentamos, os dias maus, terríveis e tenebrosos que nós, como verdadeiros cristãos, enfrentamos. Não é o cristão mundano. O cristão mundano vai se adaptando ao mundanismo pecaminoso, ao sistema, e ele não tem luta com ninguém, nem com empresa, nem com família, nem com a sociedade, com nada. Mas para nós, os cristãos verdadeiros, as coisas vão estreitando. Entende, Barak? E nós vamos tendo adversário no mundo espiritual, físico, nós começamos a lutar com demônios até no próprio ar. Você como cristão verdadeiro, antes da Maravilha, vocês vão perceber que tem dias que tudo começa a dar errado para o cristão verdadeiro. Você já acorda angustiado. Já o teu pé, já pisa o pé direito com aquilo dando errado. Você entende? Peito, e isso faz parte da vida do cristão, porque é normal você ter 1 ano, 2, de toda as calmaria na sua vida, e de repente o mundo espiritual se levanta e você como cristão imaturo não entende que é um mundo espiritual, que nós vivemos dias difíceis. Então dá errado tudo, dá errado no serviço, de repente por um problema ou outro você acaba batendo o seu carro, porque não vigiou em algum lugar, começa a dar errado as coisas. E esses são os momentos em que a batalha se trava, Maravilha, o cristão, e o cristão começa a não entender. Então nós vamos falar de aflição, né? E de perseguição. O nosso tema central é perseguição. Porque os cristãos verdadeiros, os crentes verdadeiros, eu respeito a sua ideia, se você prefere cristão, se você prefere evangélico, eu prefiro crente. E vou te explicar por quê. Porque Jesus, quando exorta Tomé, ele diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então o que Jesus está dizendo? Seja crente naquilo que você acredita. Não que a Bíblia nos proíba de ser chamado de cristão, porque a Bíblia também diz que eles foram chamados em Atos, no versículo tal e capítulo tal, pela primeira vez cristãos. Porque cristão deriva do verbo Cristo, cristianismo. Mas eu prefiro crente porque quando falo em crente, eu abalo o inferno. Eu me lembro de uma época em que meu sogro disse assim para mim: tu pode ser luterano, tu pode ser o que quiser, mas crente não. Então quer dizer, o povo é contra os crentes. Essa palavra choca eles. Então assim, ó, vocês que são verdadeiros crentes em Cristo Jesus, vocês que acreditam na mensagem que um dia receberam, vocês vão passar perseguições. E a nossa cidadezinha aqui, na época em que eu me converti, meu Deus do céu, isso era um falatório que ser crente era a última coisa da fila. Nem crente, virou. É que nem lobisomem, porque para mim a única coisa que vira é lobisomem, se é que existe essa falsa teoria, né? Se fosse virar, é virar lobisomem, mas então eles dizem virou crente, você virou, ninguém vira. Quem vira é o diabo, né? A gente se torna pelo poder da palavra, um cristão verdadeiro, um crente em Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos falar sobre perseguição. E a perseguição, ela vem na sua vida. Ela vem. Tem uma época que o mundo espiritual se levanta e você começa a ser perseguido por tudo. Tudo conspira contra você. Sabe por que você não está entendendo isso? Simplesmente porque você não entrou no campo espiritual. Isso aí é porque você é um crente verdadeiro, não é porque você é uma pessoa ruim. Muitas das coisas que acontecem na sua vida não é porque você tinha que perdoar, porque você perdoou. Às vezes você perdoa a pessoa, mas a pessoa continua contra você. Isso aí é normal. E eu quero falar com aqueles crentes que se escandalizam. Sabe aqueles crentes, Mara, que se der uma discussão na vida dele, ele acha que perdeu a fé? Sim. Que o mundo que acabou, não acabou nada, porque você, como cristão e humilde, as pessoas se prevalecem de você. E se você perdeu o teu equilíbrio por um momento, coisa ou outra, falou um monte de coisa, não importa, vai, peça perdão para Deus e continua para ele. Não vai ficar abatido por causa daquele filho do diabo que veio mandado do inferno para destruir a tua vida e achar que vai entrar na tua cabeça. Então você que é cristão, tem em Deus um advogado. Você é humano. Você é tentado hoje, você é bagunçado amanhã, vai ter um dia que você vai se estourar. Nós somos suscetíveis a errar e a pecar. Então, se você não tem um equilíbrio forte e você se desequilibrou por um momento, não vai achar que acabou. Dobra o teu joelho, pede perdão, segue para frente, porque o diabo está aí para roubar a tua paz e a minha. Então, vocês são perseguidos, eu vou explicar aqui. O cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele é perseguido. Sim. Por que ele é perseguido? Ele é perseguido porque ele não se dobra ao sistema. Lê para nós, Marai. Vamos ler. Em nome de Jesus, para nós. Mateus capítulo 5, versículo 11. 11 e 12 só. 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para você exultar, estão te perseguindo, eu sei que é difícil, porque eu já fui muito perseguido na vida, então posso falar de perseguição. Porque existe perseguição que te segue com a arma,
com o objeto, mas tem perseguição que te segue na palavra, tem perseguição que te segue no caráter e te rejeitando. E eu acho que a pior perseguição é aquela perseguição em forma de atitudes, né? Sim. De escanteio, de rejeição. Então, existem muitos meios de nós sermos perseguidos. É não sendo aceito, é não sendo valorizado, é não sendo falado, né? É não sendo nomeado, é não sendo conquistador de uma posição, de um trabalho. É muitas as formas de um cristão ser perseguido, mas a palavra está dizendo, quando vocês forem perseguidos, exulte. O que mais? E glorifique. Porque não está sendo diferente contigo. Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido, Tiago foi perseguido, né? O profeta Elias foi perseguido, né? O meu Deus do céu, a lista Jeremias. Isaías, então, Jeremias foi o mais perseguido. Jeremias era amarrado, atolado no lodo, no meio do lodo, amarrado, algemado. Meu Deus! Esbofeteado na cara. Então, quando dizia o profeta chorão, por que será que ele era o profeta chorão? Talvez as lágrimas banhavam o rosto dele em meio às perseguições. Então, assim, ó, se vocês são perseguidos, saiba que antes de vocês foram os profetas, Jesus está dizendo. E não somente os profetas, os juízes, os patriarcas, eles foram perseguidos, isolados do mundo de então, quando eles viviam. E antes de vocês e de mim foi o próprio Cristo. O que ele recebeu? Uma coroa de espinho, um sofrimento terrível e tenebroso na Via Crucis, uma crucificação com pregos e metais terríveis, seu lado transpassado. E se você não chega para vocês, Jesus, vão para João Batista. João Batista, por causa da pregação, perdeu a cabeça. Não é que os cristãos da Assembleia de Deus dizem que ele perdeu porque é tolo, porque ele não devia ter lutado, se metido onde não era chamado. Eles têm a interpretação exegese pobre. João Batista, na sabedoria íntima com Deus, ia ser um cristão perseguidor ou se meter. João Batista era um santo homem de Deus que não se dobrava ao sistema, que tinha o evangelho em primeiro lugar como primazia na sua vida, e por isso ele perdeu a cabeça. Então eles têm uma exegese pobre, maraca, eles arrumam distorção para tudo hoje em dia. Eles não vão lá exaltar o nome do profeta, dizer que ele morreu porque ele era um homem fiel, honesto, que não se dobrava, que pregava contra o adultério. Eles têm que vir com outra distorção para poder, claro, cobrir o assunto e dizer que João Batista morreu porque foi falar da mulher de Herodes. Então eles têm que achar uma válvula de escape para manchar a biografia, a imagem do profeta, para eles poderem se sobressair. Não, ele morreu porque era um homem incontaminável. Tanto é que Deus deu o privilégio a ele de se encontrar com Jesus no ventre e depois de o batizá-lo nas águas do Jordão. Então, por que somos perseguidos? Somos perseguidos porque não aceitamos o sistema. Por que você é perseguido em família? Porque você não concorda com as coisas erradas, com o pecado. Então você fica de lado. Você é perseguido porque você não bebe com eles, você não fuma com eles, você não festeja com eles, você não baila com eles, você não come lentilha e focinho de porco no fim de ano com eles, você não vai na praia desnudo com eles, você não compactua com eles. Então você é perseguido em palavras, ou em rejeição, ou tolhido, ou cerceado, ou deixado de lado, entendeu, Maraica? Ou cancelado. Que existem muitas formas. Por que você é perseguido hoje em ser um cristão nas empresas? Porque vai para a empresa, você não ocupa o seu tempo com coisa errada. Então você chega na empresa, você dá maior rendimento, você é mais obediente, você é submisso, você é inteligente, você não ocupa a sua cabeça com álcool nem com droga, faz as coisas, cresce mais na empresa, galga mais lugares, mais posições, e os mundanos ficam loucos com você e começam a fazer focinhada, motim e te perseguir dentro da empresa. Então onde você vai, que você é um cristão ordeiro, um homem ordeiro, você vai encontrar oposições. Sim. E as pessoas automaticamente, o mundo vai te perseguir. Se você está dentro de uma igreja, não muda. Se você é um cristão que automaticamente segue a sã doutrina, ama a sã doutrina, ama a pureza do caráter da palavra, você vai ser perseguido, porque os cristãos mundanos vão querer fazer com que você se torne como eles. E automaticamente você não vai se tornar. E não se tornando, Maraica, o que sobra? Fica de lado. Perseguição. Ladeado, perseguido. E se você continua ali na ativa, pregando com sabedoria, você vai sendo perseguido. Você vai sendo perseguido de uma forma terrível, porque você não concorda com aquele acabouço doutrinário deles. Entende, Marai? Você não aceita. Você não vai aceitar de forma alguma um segundo casamento dentro da igreja. Né? Porque isso aí é coisa de mundano. Então você vai ser perseguido. Você não vai aceitar mulheres e homens vestidos indecentemente. Você não vai aceitar mulheres e homens olhando qualquer tipo de porcaria, vivendo ou fazendo ou cometendo qualquer tipo de coisa estranha. Então você vai ser perseguido. E digo mais, o cristão verdadeiro, diziam eles, que é porque você fala
No começo, na minha fé, por onde passamos, dizia que é porque você falava. Você não precisa falar. Não, eu e minha esposa estávamos comentando ontem, não precisa você falar nada. Simplesmente entra nos banheiros da sua casa, toma os seus banhos, se penteie e vão para o culto vocês e a sua família debaixo da doutrina. Só a chegada sua chega. Só a minha chegada no pátio em Curitiba chegava para pessoas ficar perturbadas comigo, na IPJC. A minha chegada nos pátios da Assembleia de Deus era só o que chegava. Não precisa... Lembra que tinha uma época que nós ficava olhando para nós, né? Sim. Desde a descida do carro até você olhando para mim, para meus filhos, entendeu? E muitas vezes tinha um monte de irmãos lá na rua e quando viam que a gente estava chegando já abria os bolinhos. Sabe quando você pisa ali numa trilha de formiga, vai se abrindo tudo. Termina os bolinhos, terminava os bolinhos e começava algumas balbuciar de boca, alguns conversar ali. E outros já ficavam quietos. E PDA também. Dependendo do lugar, ficava tudo calado. Tudo calado. Aí na época a gente ficava tentando, o que é isso? Mas depois a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo como é que é a coisa. Então assim, ó, se você é um cristão verdadeiro, não que eu queira ser mais que alguém, eu sou um cristão equilibrado, lembrando que eu não sou um extremista nem um liberal. Né? Eu não sou aquele da sapatilha e não sou aquele do salto Luís XV, né? Luís XVI. Eu vivo no equilíbrio em tudo. Estou usando o exemplo do salto, mas eu sou em tudo. No vestuário, no comer, no beber, no andar, no olhar, no falar. Toda a minha vida é essa aí, é equilíbrio. Assim, mas se você é um cristão verdadeiro, não precisa você falar a tua posição, não precisa nem pregar um sermão. Para você ser perseguido dentro de uma igreja hoje, porque essas igrejas não querem compromisso com Deus. Não. E alguém veio aqui dizendo que se tornou desigrejado por minha causa. Eu nunca mandei ninguém desigrejar. Eu não sou um desigrejado e não apoio desigrejados. Eu não vou dizer que os desigrejados estão 100% errados, porque muito desigrejado saiu de igreja por causa do comportamento de igrejas. Mas não apoio o desigrejado na ideia dele também querer ser o certo. Quem está entendendo? Sim. Então cada um na sua. Mas assim, ó, eu não estou dizendo para ninguém sair da igreja. Depois vai dizer, eu saí da igreja porque o pastor... Não, nunca mandei ninguém sair da igreja. Eu estou dizendo que muitas das igrejas são erradas. E alguém fica perguntando, mas qual é que é certa? E aqui no meu lugar não tem. Sempre vai ter uma igrejinha onde o cara se esconder, onde é melhor um pouco que a outra para servir a Deus que é. E mesmo que você tenha que parar de pregar, que você tenha que entregar as credenciais, não no sentido de entregar para um homem lá, mas entregar no sentido de não pregar mais e ficar só ceando e quieto, você vai ser salvo naquele dia. Agora, pior é você ficar e concordar com o sistema, porque você tem que ser um pregador, porque você tem que ser um líder, você tem que ser um obreiro. Então cuidado, né, Marai, com aquelas reuniões onde você faz votação e os pastores presentes perguntam quem concorda aqui com o divórcio do fulano. Você entendeu? Qual é os irmãos? Levanta a mão, presbitério aí. Quem concorda que a irmã precisa resolver seu problema, sua vida? E aí tá lá todo mundo assim, cuidado. Cuidado com a eternidade. Cuidado com o que você aprova. Cuidado com o que você aprova em igrejas assembleias, em IPDA, em igrejas instituições grandes, onde eles fazem votação para aprovar o que é antibíblico. Cuidado, eu sempre tive muito cuidado com isso. E é por isso que eu fiquei sempre sobrando. Sempre fiquei pro lado, porque eles diziam, esse não é confiável. Aí você é perseguido porque você não é confiável. Você não vota aquilo que os líderes põem em mesa, põem em pauta. Você está entendendo, Maria? Sim, você sempre vai contra. Você vai contra. Você não é a favor que mulheres andem desnuda na praia. Você prega contra, na própria igreja onde você está congregando com eles, nos anexos, nas congregações da AD. Você não concorda com o líder que está pregando o mundo. Então você prega a verdade. E aí fica se chocando. Sim. Aí entra a perseguição. Então por isso que eu digo, o lugar mais fácil de você ser perseguido hoje é dentro de uma igreja. Porque as perseguições do mundo secular você já enfrenta desde antes de ser cristão. Agora, o pior inimigo do cristão é o crente. Verdade. O inimigo do crente é outro crente. Porque um crente lutando contra ti, ele tem as armas da milícia espiritual. Ele vira uma obra de demônio. Entendeu? Então você, quando luta com o mundo, é uma coisa. Quando você luta com os crentes que já conhecem do próprio evangelho, que sabe distorcer, você está lutando com um sistema que está imbuído dentro de outro sistema. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é um sistema diabólico que está entrando dentro da igreja, tornando a igreja um sistema. E aí você não vai ter voz, Maria. Sabe por que você não vai ter voz? Porque as pessoas tiram a tua voz. Tiram. Os próprios membros, né? Os membros tiram a tua voz, os líderes tiram a tua voz e você fica como um vagabundo da fé. Principalmente se você é como alguém que a tua palavra não tem peso. Se você é, por exemplo, o responsável pela congregação
Aí os próprios membros lá que dizem que te apoiam, que dizem, não, nós somos de doutrina, não sei o que, vão lá e te entregam para o pastor que você está pregando isso e aquilo. Exatamente, e eles vão te entregar. Os ditames da igreja. E aí eles entendem que aquilo ali que você prega como santificação é bater na noiva. Daí eles vêm com essa obra do diabo, essa desculpa esfarrapada de bater na noiva. Aí os pastores e aqueles membros começam a colocar você como um batedor de noiva. E aí você se torna um herético. Eles fazem uma imagem em volta de você que você não tem. E você se torna um herege, você se torna um batedor na noiva, você se torna uma pessoa tóxica no altar, que usa o altar para bater nas pessoas. Você está entendendo? É bem complicado mais do que você pensa. Eu nunca me esqueço que quando eu congreguei na Assembleia de Deus de Voti, o finado pastor Luiz Antônio, ele deu credenciais a um vagabundo para fazer ofertas, para viajar, para recolher ofertas missionárias em tudo que era igreja, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, viagens à África, viagens internacionais, um vagabundo mentiroso, né? E esse camarada mentiroso costumava me chamar de doutrininha. É assim que eles tratam os crentes espirituais na igreja, o doutrininha, eles zombam de ti. O doutrininha, aí cansei de passar por essa vergonha espiritual dentro da Assembleia de Deus, de chegar sério na reunião, de chegar sério na igreja, e ele está tirando sarro da gente no pátio da igreja. Está chegando o doutrininha, vocês estão entendendo? Então isso é algo que me anojou, e alguém pergunta por que você saiu da Assembleia, por que você não está mais... Eu não teria condições de congregar num AD hoje, eu não teria condições de ficar num culto da IPDA, porque ia me dar, na linguagem hispânica, asco, né? E aqui na nossa linguagem portuguesa ia me dar ânsia de vômito, porque eu jamais ia concordar com pregadores mentindo através de revelações, eu jamais ia concordar com eles usar o altar para fazer revelações e logo após misturar a revelação com a oferta e roubar as pessoas. Então nós comentávamos a minha esposa hoje, por que a gente é perseguido? Por que o canal A Bíblia em Foco é perseguido, Maraca? Tu acha que o canal A Bíblia em Foco era para barrar em 13 mil inscritos? Com 8 anos de formação? Quantas das vezes eu tenho pensado em parar com o canal A Bíblia em Foco? Deus é minha testemunha, nunca revelei, mas hoje eu vou revelar. Seguidamente eu tenho na minha mente, puxa vida, essas pessoas são ingratas, não são gratas a Deus, 8 anos sustentando, na pandemia quantas famílias foram sustentadas, quantas pessoas se alimentaram, quantas pessoas aqui comeram, se fartaram, viraram as costas, nunca ajudaram o canal com nada, nem espiritual, nem financeiro, e ainda pode ficar falando mal. Isso são crentes profanos, sim. Entendeu? E são ingratos. 13, 14 mil inscritos e nem todo mundo, praticamente não. Acho que 20% que assistem os vídeos que são E quantos deles diz assim, você de graça recebeu de graça, tem que dar? Quantos malucos da fé vêm dizer isso aqui? Você faria um canal 8 anos de graça? Você trabalharia de pastor de uma igreja de graça? Vocês são malucos, vocês que têm esse papo. Aprenderam com os desigrejados, que nada de graça para eles. Os desigrejados ganham muito mais do que qualquer outro, sim, denegrindo a imagem de muitas pessoas sérias. Aí você aprende com eles, se revolta contra os verdadeiros cristãos e vem aqui falar para mim, aí um tempo de graça, receber de graça, não entende nada de Mateus, tem como abrir a boca no vento e se alimentar com o vento, tem como viver de fé. Eles não entendem nem o que Jesus dizia que a igreja tinha que viver de fé nos últimos dias. Ninguém enche a barriga com fé, ninguém vive e enche o estômago de graça, entendeu? O vento da graça entrando na boca. Então todo trabalho tem que ter o seu reconhecimento, tem que ter o seu remuneramento, todo trabalho tem que ter o seu respeito. Concorda comigo ou não, Maraca? Mas pelo amor de Deus, como é que alguém vai vir dizer... Então, o canal A Bíblia em Foco patina, o nosso projeto patina, o projeto de igreja patina, porque nós não compactuamos com esses bandidos espirituais, com esses roubadores da fé alheia. Nós não compactuamos com essas igrejas mundanas. Outra coisa que não é desabafo, mas estamos falando de perseguição, que eu queria pedir aqui, que veio na minha mente, foi Deus que me mandou, porque essa semana veio na minha mente e depois fugiu. E agora aqui em pleno vídeo veio na minha mente. Vocês que são do outro ministério, não me mande convite de amizade no meu Facebook. Você entende? Maraca, um membro da IPDA me mandar um convite é uma coisa. Um membro da IPJC me mandar um convite é uma coisa. Um membro da AD me mandar um convite é uma coisa. Mas obreiro, o que um obreiro dessas igrejas quer me mandar um convite? Vocês, obreiros, estão me mandando convite máximo no Facebook, não me mande, pelo amor de Deus. Entende? Por que você quer me mandar um convite? Você acha que eu estou mal? Você acha que eu estou desviado? Você acha que eu estou abandonado? Você acha que eu vou voltar a congregar com vocês? Ou vocês acham que eu preciso de vocês, vocês continuam no ministério de vocês? Não, mas pelo amor de Deus, não quero envolvimento com vocês se vocês continuarem nas mesmas práticas que vocês estão.
no mesmo ministério que vocês estão, porque eu passei pelos 3 e sei o quanto é letal e destrutivo para um obreiro fiel. Então eu não quero. Agora, claro, os membros de igreja, não é com vocês que estou falando, pode mandar convite quem de vocês quiser. Ah, é porque você quer roubar? Não quero roubar ninguém para lugar nenhum. É que os membros são os membros, às vezes precisam de orientação, são indefesos, mas vocês, obreiro, eu sei quem vocês são. Entende? Então não me manda obreiro da Deus e Amor, obreiro da Assembleia de Deus, obreiro da IPJC, não me manda convite se não for para você ter um diálogo comigo espiritual no meu zap, se não for para você ter um projeto futuro conosco, não me mande. Agora, se vocês têm uma admiração profunda e quer ter um projeto, aí é outra coisa, né? Mas me mandar para nós ficar discutindo ideia, ou para você querendo me convencer, esquece, irmão, não estamos aqui para debater e fazer contenda, entende? Então eu tenho que deixar esse recado. O que eu quero com a amizade no Facebook de pessoas que eu convivi junto, que na época foram mau caráter, que ajudaram as lideranças a destruir meu ministério uma vez. Se eu estou na esquina, pega pega um trem de ida só, pelo amor de Deus, né? Entende? Então não faz sentido. Tem pessoas que acham que pode te magoar, te humilhar, pisar em cima de você, como fizeram os líderes da IPJC, da IPDA, da Assembleia aqui na minha própria cidade de Voti, e acha que 2, 3 anos, 4 anos, o tempo apaga aquilo, que acabou aquilo, pode chamar de você no zap de novo, pode mandar um convitezinho no Facebook, porque no Facebook é fácil ser amigo, eu quero ver cara a cara no dia a dia. Então, a amizade virtual, a grande maioria é uma farsa. Eu tenho amizades virtual porque você precisa pegar conhecimento, ajudar muitas pessoas. É por isso que existem as minhas redes sociais. Mas eu sei muito bem o que é uma amizade virtual. Então, pessoas que te destruíram, acho que em 4, 5 anos o tempo apagou, que com um simples convitezinho ele pode resolver tudo. Meus irmãos, tenham caráter. As coisas de Deus não se esquecem assim de um dia para o outro. As coisas de Deus têm que ser acertado, pautado, perdão. Tem que haver reconciliação. Não é assim. Se não se resolve as coisas assim, você destrói quem quer e no outro dia manda um convitezinho. O Papa Francisco disse numa coletiva de imprensa que ele pedia perdão para os cristãos de Martim Lutero e de toda a história da igreja, ao qual as pessoas milhares foram mortas, espetadas nas máquinas da Inquisição. Ele achou que resolveria com um simples pedido de perdão, porque ele é a autoridade máxima, está pedindo perdãozinho e está resolvido. Vê se eu estou na esquina. Isso aí está para a eternidade, não tem pedido de perdão nisso aí não. Isso aí está para a eternidade, esse é assunto que foge de perdão. Tem pessoas que acham que resolvem as coisas com um simples pedidinho de perdão, né? Apronta, faz, acontece, destrói com todo mundo e depois vem com aquela cara deslavada. Nós temos que ser cristãos responsáveis com as nossas atitudes. Tem aquele ditado que diz que quem bate, esquece, né? Mas aquele que apanha não é fácil esquecer. E eles vão entender que não esquece porque não estamos falando de coração perdoador, estamos falando que o cristão tem que ser perdoador, não estamos falando de perdão, porque se não for falar de perdão, perdão é um assunto complexo. Perdão, existe muita falácia na igreja e crentes mentirosos e pregadores canastrãos, falastrões, que pregam perdão, mas nunca perdoaram. O perdão aqui, se você quer ouvir de alguém que entende de Bíblia, que quer falar para você o que é o perdão, é a coisa mais difícil, talvez uma das mais difíceis que exista para nós exercermos. Então não vem para cada uma de santão para cima de mim, que não. Nós somos dificilmente perdoadores. Mas assim, o assunto que está aqui em pauta não é esse. Bateu, que a Marek falou, então você não perdoa. Não, a gente está falando que não se resolve a vida fazendo um monte de cacaca na estrada alheia da vida dos outros. Entende o que eu estou dizendo? Já somos crentes, já fomos lavados, iluminados, santificados. Aí fazemos um monte de coisas erradas e depois, 2, 3 anos, 4 anos, se encontramos com a pessoa, resolvemos uma simples... Porque na verdade isso dentro da igreja não era para nem acontecer. Nem acontecer, exatamente. Acontecer. A igreja é diferenciada. Irmãos contra irmãos, revoltados. É uma perseguição terrível. Qualquer coisa hoje é justiça. Qualquer coisa eu vou te botar na justiça. Sim. Virou modinha isso, vou botar na justiça. Eu disse aqui uma vez para os irmãos, eu saí da IPDA, eu podia ter botado IPDA na justiça. Não se põe igreja em justiça, nem instituição. Nem CNPJ, instituição e nem igreja. Nem empresa. Porque a Bíblia diz que tu leva o teu irmão diante do meirinho. A Bíblia é claríssima. Então, meus irmãos, não se leva crente da igreja na justiça, pelo amor de Deus. Agora, claro, quando é um crente maluco que fugiu do contexto, daí a própria justiça vai lutar com esse maluco, entendeu? Mas eu digo a igreja, é qualquer coisinha. Eu sou uma igreja que prega o que não vive e vive o que não prega, entende? Então, eu vou dizer uma coisa para você, se você é um cristão, que nem eu estou pregando aqui, verdadeiro, um cristão que vive na prática diária a Bíblia, você vai ser perseguido.
E não te entristece. Não vai querer desistir do evangelho porque você xingou uma pessoa ontem ou atrás de ontem porque ele te importunou o ano todo. Fica tranquilo, levanta a cabeça e vai para frente. Pede perdão e vai para frente, porque tem gente que torra a paciência do cristão verdadeiro. Tem gente que torra a paciência de um cristão verdadeiro. Parece que ele é enviado das profundezas do inferno. Ele é um agente de Satanás. Ele parece que adivinha onde está o cristão verdadeiro, passa por todos os cristãos mundanos e vai lá naquele cristão incomodar aquele cristão. Sim, tu tá quietinho no teu canto. Então não te abate, irmão. Fica tranquilo, pede perdão e vamos para frente. Jesus é perdoador, temos um advogado diante do Pai. Agora sim, ó, vocês vão ser perseguidos por quê? Porque vocês simplesmente não se dobram. Hein, Maravilha? A pessoa não se dobra. Não se dobra. Porque o inimigo é assim, ó, em família te dá uma cachaça no domingo. Ele mesmo forja assim a ideia. Eu não conquistei hoje, né? No outro domingo eu conquisto. Dá no outro domingo, você não quer. Dá no outro mês, você não quer. Vai matando a tua fé, corroendo, vai dizendo que a religião não presta, vai dizendo que a igreja não presta, vai dizendo que tu não presta, vai te cerceando, até que tu se canse virtualmente, que tu te estresse, que tu te desgaste, e ele tá ali com a cachaça. Entendeu? E aí mesmo lá esfarrapado no fundo do poço, você não bebe, e você reage. Quando jura que você vai morrer e cair, você reage da cinza. Aí a perseguição fica maior. Estou citando exemplos aqui em família, mas tem exemplo em firma. Firma, por exemplo, o patrão diz, vamos na festinha, vamos no amiguinho secreto, assim, vamos. Aí todo mundo lá, vamos. Aí chega lá, tá lá as mulheres, homens, as mulheres dos camaradas em casa, eles deixam a mulher, deixam o esposo, vão lá tudo na festinha do amigo secreto. Chegou lá, aquele cristão, um ou dois, não tá lá. É um grande profissional, mas não está lá. Ué, mas esse camarada não pratica nada, não serve nada, não vai em nada com nós, não joga no nosso time. Eu me lembro que uma época, um dos engenheiros se revoltou comigo numa grande obra que nós estávamos. Sabe o que ele disse para mim? Porque eu não fui num amigo secreto. Eu não fui porque eu sabia que ia ter jantares, churrasco, ia ter bebedeira, ia estar mulheres da empresa e mais algumas mulheres que tinham convidado. E eu, como na época, como recém-casado, o que eu quero num negócio desse, começar a minha vida de recém-casado, já enganando, né? Então eu peguei e não fui. Sabe o que ele disse para mim, engenheiro? O Levi não joga no nosso time. Olha a ideia desses camaradas. O Levi não joga no nosso time. Mas que time? No time dos traidores, dos fornicados, mas não jogo mesmo, entendeu? E aí eu pensei, tá, de repente vão me botar para rua. Mas graças a Deus me deu livramento e não me botaram para rua. Mas em muitos lugares te custa o trabalho. Em muitos lugares a dignidade te custa o trabalho. É por isso que as pessoas estão ficando corrompidas. Por quê? Porque o sistema força as pessoas a se corromper. Sabe por que a maioria dos obreiros hoje não prestam? Porque a igreja cria e faz obreiros corruptos. Porque as pautas das diretorias e das convenções e esse evangelho barato, medíocre do vil metal e da negociata faz com que os obreiros já nasçam sendo obreiros corruptos e negociadores. Perseguem ele, ó, se tu não fizer isso, tu vai ser afastado do salário. Se tu não fizer isso, tu não joga no meu time. O presidente chega lá e diz, ah, não, tu não vai servir para aqui. E eu falei para os presidentes da Assembleia de Deus e para pastores da IPDA que eu convivi e sei que eles vendiam as congregações com ofertas. E aí teve um presidente da Assembleia de Deus aqui, de Voti, que veio na minha casa e disse assim, não, na Assembleia não acontece disso de ser corrupto, o senhor está velho e corrupto. Na Assembleia que acontece. Compra igrejas com dinheiro, então é um sistema corrupto. Se você não joga, você já vai ser perseguido. Perseguido como? O que é mais triste, porque o obreiro almeja uma igreja boa, ele almeja crescer na graça e no conhecimento, e quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas nunca vai ganhar uma igreja para cuidar. Não, isso não. Não vai. E quando ganhar, é uma quebrada desqualificada, desacreditada, onde o pastor que está por lá adulterou, onde não tem mais membro, 20 anos está morto. Vão dar essa para ele para matar ele na fé. Para poder tirar ele como nome de que ele é um obreiro que não frutifica onde está. Entende? São jogadas articuladas. Pega um obreiro bom, 100% bom, que daria fruto, e coloca lá na igreja pior. Aquela igreja que eu chamo de igreja manchada, sabe? Como aquela que a gente pegou em Foz do Iguaçu, que o obreiro anterior adulterava atrás no porão da igreja. E aquilo manchou a igreja. E você poderia pregar, saltar e pular que você não trazia uma alma. Então eles dão essas igrejas para você, que é um santo homem de Deus, que podia estar cuidando de um excelente trabalho. Isso em qualquer igreja, Assembleia de Amor. Quando querem matar é assim, afasta. Articula ideias. E aí, isso aí é a perseguição atuando dentro de um sistema. Por que isso? Porque você é um obreiro verdadeiro. Então eles te afastam, eles te destroem. Eles não deixam você se criar. Isso tudo são coisas que você vai passar através de perseguições.
Então a gente falou de algumas coisas, é óbvio que tem muito mais, dentro de família tem muito mais. Por exemplo, você se converte, é só você o primeiro a se converter, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, ué, o que está acontecendo com você? Você vai trair a família? Entendeu? Sim. Você vai sair da... Não quero saber em que país tu mora, meu querido. Não quero saber em que estado da Federação Brasileira você mora. É assim em qualquer lugar. O cristianismo ele não muda. Muda o lugar e as pessoas, a cor da pele, mas a essência é a mesma. Então você está se convertendo, você não pertence mais ao sistema. Se é na África, você não vai fazer mais batuque? Ué, você não vai ser mais batuqueiro. Se é no Brasil, você não vai rezar mais. Você não vai mais fazer trabalho, mandinga, nada. Você não vai confiar mais nos nossos deuses. Você não vai, você está traindo os teus pais, os teus avós, você fez primeira comunhão, você fez confirmação na luterana, você está saindo da luterana, você está saindo da católica, porque tem alguém que pensa que o cristianismo luterano é um cristianismo 100% salvo, né? E o cristianismo luterano é um cristianismo falso, sim, porque é um cristianismo que batiza a criança, correto? E qual mais as coisas que o cristianismo luterano faz? Confirmação, que vem assim uma primeira comunhão da Igreja Católica, é uma cópia barata do catolicismo. Então tem gente, e não me sinto muito os luteranos que me escutam, a obra de Martim Lutero precisava de muitas melhorias, mas acabou não tendo e tendo um monte de coisas que piorou. E uma unificação com o catolicismo de volta. Então você é perseguido porque você não pertence mais àquilo ali. Você virou as costas agora para a tua família. Você não virou costa nada. Pode cuidar, quem se converteu está melhor do que era, está respeitando mais a mãe, está respeitando mais o pai, está fazendo as coisas de uma forma mais correta, está amando mais as pessoas, está mudando mais para eles, não importa. Para eles tinha que continuar ruim, mas não se levantar contra o sistema e não trair a família. Então você é perseguido, meu amado, por isso, porque você simplesmente se converteu. Tá entendendo? Você anda na rua, vem uma pessoa que te conhecia lá no colégio, instituição. Quando vê aquela pessoa atravessa a rua só para não passar por ti. Leva um choque. Nós passamos por isso. As pessoas que faziam festa comigo, que bebiam comigo, que fumavam comigo, quando eu me converti, eu ia na rua em Itacoari desse lado, eles pulavam pro outro lado. Pessoas que passam por ti, cospem nos teus pés. Isso, te ignoram, fazem cara feia, esnobam com você, te falam um monte de coisa. Isso aí não te preocupa, é tudo porque você se tornou um cristão. Você entra numa loja, os vendedores já começam a um vazar, outro pro outro, porque não querem te atender. Não querem te atender. Cristão, isso aí nós passamos várias vezes, vocês passam, e vocês acham que não, que é o movimento da lógica, que vocês são cristãos tão humilde que vocês nem percebem. Aquilo ali é eles não querendo atender vocês, vão vazando um para um lado, outro para o outro, porque vira a saia na irmã, vira o cabelo comprido na irmã, viram que o cristão é verdadeiro, eles estão saindo fora. Eles têm, como é que chama, Maraca, aquela doença que dá arrepio na pele? Não é alergia? Eu não sei qual é o nome, oriza, me esqueci aqui o nome correto. Ele sente aquilo, entendeu? Eles não querem nem chegar perto, para não se contaminar os bonitos. Os adúlteros, os fornicários, os beberrões, os maldizentes, os feiticeiros, os batuqueiros não querem se contaminar, chegar perto da irmã e do irmão lá, que foi lá para comprar e pagar. Lembra um dia que tu agendou para lavar o carro e tu chegou lá para deixar o carro para lavar e o cara te mandou embora, o dono lá da lavagem? Não quis lavar meu carro, agendado. Porque eu era simplesmente um crente, eu tinha agendado e fui no outro dia, ele deu uma desculpa que eu não tinha agendado, para não lavar meu carro porque eu era crente. Eu já passei vários, então quando eu falo no canal, eu não estou falando lançando palavras ao vento. Você é perseguido sim na sociedade por ser um cristão. Você é rejeitado, você é esquecido, você é o último da fila. E dependendo da cidade, se for de tradições de catolicismo, como a Espanha, a Alemanha, a Portugal, que veio para cá, que são 100% algumas regiões, seguindo esse paganismo europeu, você vai ser mais perseguido ainda. Teve, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós chegávamos no hospital, tinha que dizer a religião, né? E não era por um questionário simples, toda vez que você ia internar tinha que dizer que religião você era. Até que um dia eu me perturbei no hospital e disse assim, por que estão perguntando a minha religião? Se eu for batuqueiro, não vão me atender? Se eu for um cristão evangélico, não vão me atender? Eu queria saber, aí a enfermeira pegou, entendeu? No colégio também me fizeram os mesmos questionamentos, eu peguei e questionei a professora. Por que tem esse preenchimento desse questionário? Por que estão perguntando religião se não tem nada a ver religião com o colégio? A criança, independentemente da religião que professa, tem que ser atendida no colégio. Então, assim, você é perseguido sim pelo que você é. E se você é um cristão autêntico, daquele cristão que traz as marcas do Evangelho verdadeiro, sabe, Maraca? Aquele cristão que guarda os costumes, ele é perseguido aí pela crentalhada tudo. Aí não é só o mundo, aí ele é perseguido por tudo. Quando vem chegando o crente fiel, meu Deus, parece que vem chegando o demônio na frente da... Dá raiva neles, mas eu já estava numa época tão espiritual que eu cansei de ver demônio pipocando na minha frente.
Eu estou querendo, Marai, que não que eu não seja, mas eu estou querendo voltar de novo àquela época dos meus 25, 30 anos. Eu fui uma vez, eu conto com os irmãos, acho que eles ficam brincando, eu fui pregar na cidadezinha de Bom Progresso e eu cheguei assim muito no azeite naquela época, muita palavra, muita vida com Deus mesmo, sabe? Muito mais que hoje, é claro. Não que eu esteja longe de Deus de forma alguma, mas, Marai, aquela cidade 100% católica, quando aquelas pessoas vieram, parece que viram no meu rosto, parece que eu olhava assim, ó. Olhava para baixo e começou a cair um buf, e aquilo nem chegava, assim, só ia botar a mãe, queria cair, a irmã obreira saiu de lá, ela disse assim, pastor, me matou meus braços. Estou com meus bracinhos doendo, eu fiquei com a peninha da irmã Noeli, diga, irmã Noeli, fique em Cristo, Cristo vai te dar graça com teus braços. Sim. Caiu tudo, 29 pessoas, mano, uma atrás da outra, aquilo foi uma fileira, parecia um tobogã, como é que é aquele efeito dominó, né? Acho que mais Deus que me perdoe uma situação que nem agora, aquela. Se você é um cristão que anda conforme as concupiscências do mundo, você não é perseguido. Meu amado, né? você vai ser ovacionado na firma, você vai ser ovacionado na igreja, você vai ser o melhor cristão, o pastor vai te amar. Se você anda que nem o mundo anda, meu Deus, não tem perseguição para você. As pessoas vão te amar. Não vai ter problema que Deus não resolva na tua vida, porque Deus dos deuses resolveu meu casamento, Sim. como me dando outra mulher. Vai ser tudo encaixado, tudo acertado. O camarada tá lá no Facebook postando fotinhos só de biquíni, as mulheres. Crente, quem é ela? É da igreja tal. É da igreja tal. É, tudo assim, ninguém vai te perseguir. Crente no cinema. Chega na empresa, ninguém sabe quem tu é. Tu chega de calça comprida, de bermuda, calça rasgada, você chega todo top. O que você é? Sou crente. Oh, cristão, que moderno, que lindo, que coisa fofa você é, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí você diz, essa gente quadrada, essa gente tóxica, antipática, esses cristãos hereges, esses doutrininhos, essa gente que não sabe o que é doutrina, porque costume não é doutrina, nem sabe o que é doutrina nem é costume, não sabe nem o que é doutrina fundamental, nem o que é costume, nem entende o que Paulo falou, que seja todo o vosso corpo, alma e espírito irrepreensível, quer dizer, não sujeito à repreensão para o dia do juízo de Deus. Então entenda uma coisa, quando eu falo de cristão, que eu falo de uso e costume, eu falo de doutrina do corpo. E a doutrina do corpo, ela existe, não adianta o cristão querer tirar de contexto. O crente não pode andar despido, o crente não pode andar de bermudão, o crente não pode andar sem camisa, o crente não pode andar barbudo, o crente não pode andar cabeludo, o crente não pode andar, meu irmão, todo cheio tatuado, cheio de joias, cheio de maquiagem. Não, ele tem que se cuidar, se perfumar, tudo no equilíbrio para fazer, mas o cristão tem que ser diferente. Como que você vem me dizer que Deus não está interessado em um corpo? Então você vai andar de qualquer jeito por aí, que nem um bebum, que nem um desnudo, que nem um gadareno da vida por aí? Não, de forma alguma. E aí vai para o interior e cadê o caráter? Cadê o caráter? Daí não, por fora Deus não está interessado no corpo. Deus não quer coração, porque se Deus quisesse os quadrangulares que Deus, as igrejas quadrangulares, os quadrangulianos, que a minha mãe dizia quadranguliano. Então os quadrangulianos, eles dizem que Deus não... Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Daí o pessoal da Assembleia Antiga dizia, mas se Deus só quer o coração, o céu não é açougue. Por que Deus vai querer só o coração para colecionar corações? Mas hoje eles também estão dizendo E hoje eles estão igual ou pior que os quadrangulanos. Tudo igual, pastora, consagrada, que nem a Amy St. MacPherson, a líder da quadrangular, tudo igual. Então assim, ó, céu é lugar de gente comprometida com o Evangelho. E quando eu falo que Deus tem interesse no que está fora, é a árvore do Salmo 1. Se tem folhas boas e bonitas, viçosas, é sinal de um interior, de uma raiz arraigada na fonte, no ribeiro da graça, você entende? Porque não adianta, se você não tem doutrina fora, você não tem dentro. Se você não tem dentro, você não tem fora. Isso é um conjunto de coisas, de fatores. Por exemplo, vamos citar o exemplo do interior. Tem gente que diz que a de fora é estereótica, né? E Deus não tem interesse no estereótipo, né? Então vamos para o interior. Aí o coração cheio de ira, briguento, cheio de confusão, aí mais que confusão também, porque tem a falta de caráter, né, que é o conjunto que diferencia um homem. Um complementa o outro. Não adianta você também ser doutrinado, totalmente doutrinado, com as suas roupas e coisas, e ser manchado por dentro. Ser manchado por dentro, um sepulcro caiado, que faz as coisas, nunca reconhece. Mentiroso, você está ali, doutrina, eu guardo doutrina, mas aí você é um mentiroso, você é um caloteiro, você engana os outros, né? Semente. E uma pessoa, por exemplo, que diz que a doutrina é estereótipa, mas trai uma esposa, não está no homem interior? Não está no caráter interior? Sim.
Como é que ele pode não, que ele não tem firmeza de caráter? Ele vive traindo a esposa, ele vive com amantes, com mulheres. Ele abandona a mulher dele na rua da amargura e vai pegar uma nova esposa. O que ele é? Não está na área do caráter, não está no homem interior que a gente aprendeu no começo da teologia, o homem interior. Que no homem interior está os sentimentos, né? Que fica guardado, né? O ódio, a ira, a luxúria, a traição, né? Todas as partes terríveis, está no homem interior. Então não adianta ficar falando de cristão que segue só o exterior e é um sepulcado, porque tem o sepulcro caiado e tem aqueles que querem ser os liberaizinhos, né, os bonitinhos, mas não seguem também a doutrina interior. Não seguem. Então, meu irmão, o evangelho é um conjunto de fatores. Então está aqui, eu sou um homem pecador, já vou me apresentando, eu sou um homem pecador, cheio de falhas, mas eu quando falho eu reconheço, eu estou errado, não adianta se eu estou errado querer continuar para frente, entende? Eu estou errado. Então não adianta querer continuar pregando que Deus não tem interesse na vestimenta. Como é que eu vou continuar pregando isso? Isso é um erro. Eu tenho que reconhecer que eu estou errado e parar com isso. Deus tem interesse na vestimenta de um cristão, seja de uma mulher ou de um homem. Deus tem interesse na forma de se portar, de andar, e Deus tem interesse no homem interior. Como é que um cristão vai ser cheio de ódio, de lascívia, de luxúria, de adultério, de fornicação e de tantos sentimentos de revanche? Não pode. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero ler com vocês o encerramento. Então, Jesus disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Por quê? Porque as perseguições causam aflições. Tem crente afligido porque está sendo perseguido. E vou terminar falando, mas esquecer, que bom que Deus me iluminou. Tem cristão perseguido pela sua própria igreja. Que fique bem claro, nos dias atuais, está cheio de cristão que não está conseguindo congregar na própria igreja dele. E está ficando em casa que não sabe para onde ir. Sabe? Tipo assim, me perdoa a expressão, alguém que não sabe o que fazer da vida. Sem destino, sem direção. E aí você vai, porque ele é ruim? Não é porque ele é ruim, não. Por que está acontecendo isso, Mara? Por que esses cristãos estão sendo afligidos? Porque esses cristãos receberam um evangelho verdadeiro e eles não sabem viver outro evangelho. E essas igrejas traíram eles e eles agora não sabem para onde ir. Então eles não têm como avançar no liberalismo e não conseguem voltar porque a igreja perdeu as raízes que tinha. Primeiro ensinavam uma coisa e depois desensinam tudo que ensinaram de primeiro, que antes não podia aquilo outro, e agora pode tudo. Isso é um crime muito grande, sabia? Porque essas pessoas... E aí, por causa desse sistema que foi introduzido dentro da igreja, os cristãos verdadeiros estão sendo perseguidos. Afligido. A perseguição já trouxe aflição. E o que é aflição no original? Eles estão apertados, estão oprimidos. Isso aí é uma opressão. E é uma opressão criada dentro da igreja. Eles não buscaram isso fora. Porque eles não conseguem mais congregar, porque eles guardam a doutrina. E como eles guardam a doutrina, eles não têm um localzinho para orar, nem para cantar um hino, nem uma oportunidadezinha mais para pregar, nada. Porque se eles ir pregar, eles tocar num item doutrinário, a casa cai. Tu entendesse como é que é? Porque os líderes não querem mais servir a Deus como eles, querem usar a igreja como um meio de ganho. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então é fácil dizer que esses cristãos são rebeldes, que esses cristãos são briguentos, sim, que esses cristãos não dão certo. É fácil. São murmuradores. É fácil chamar esses cristãos de tudo isso, de murmurador, de tudo. Principalmente murmurador. Porque tá murmurando. Porque não aceitam o que eles fazem. Era muito simples, se uma igreja é verdadeira, o murmurador vai acabar morrendo sozinho. Mas isso aí não é mais a questão de murmurador. Isso aí é uma igreja que caiu em descrédito e os crentes estão sem direção. Não tem, é como um avião, eles perderam a rota e não sabem mais buscar a numeração perfeita para alcançar a rota de volta para o mesmo endereço, entendeu? Então isso aí é muito triste. Lê para nós encerrar o vídeo para não ficar longo. Nós vamos ler então João 16:33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viu, irmãos? Fica aí para vocês essa palavra, vocês que são cristão verdadeiro em torno do mundo, onde esse mundo grande, gigante de Deus, aonde quer que vocês estejam. Fica essa palavra, vocês estão sendo, e tendo dito isto, ele disse, como é que é? Deixa a minha paz? Para que em mim tenhais paz. Ele disse, Jesus está dizendo, vamos buscar a exegese, Jesus já revelou aqui para mim a palavra. Jesus disse isso, para que vocês em mim tenham paz. Para que vocês tenham paz em mim, vocês entendam que no mundo vocês terão aflição. A hora que vocês entenderem que no mundo vocês terão aflição, vocês vão ter paz em mim. Jesus está dizendo isso, está entendendo? Sim. Então no mundo tereis aflições, mas vocês tendem bom ânimo. Eu venci o mundo.
E como eu venci o mundo e só em mim vocês vão ter paz, vocês têm que vir para mim, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês estiverem em mim, vocês terão paz e também vencerão o mundo. Então vocês que estão sendo afligidos, infelizmente vou ter que dizer para vocês, é coisa de cristão verdadeiro. Não ache que você está na rota errada. Não pense que você tem que voltar lá e fazer as pazes com a igreja mundana e fazer tudo o que eles querem. Não, você está na rota certa. Porque Jesus mesmo disse, quando o mundo vos ovacionar e dizer tudo, todo o bem de vocês desconfiem porque algo está errado. Entende? Porque se o mundo me ovacionar, que coisa é essa? Aí eu estou no meio da política, no meio do futebol, estou no meio do CTG, estou no meio do carnaval, estou no meio de tudo, estou usando calça rasgada, estou usando calça comprida sendo uma mulher, estou fazendo tudo que o mundo faz e estou sendo ovacionado pelas colegas, que cristão autêntica, que mulher maravilhosa, não tem preconceito. Quer dizer, o mundo está te ovacionando. Mas esse não é o cristianismo verdadeiro. Não é. Eu te afirmo. O cristão verdadeiro, ele vai ter aflições e perseguições. Se você está aí no seu lugar, consegue estar em paz, toma a tua ceia quieta, dependendo do ministério que for estar pregando aí, se ele não prega a verdade 100%, mas é um pouquinho melhor que a outra, você consegue tomar ceia. Se você for pregar, você é perseguido, nem que você se aquete, vá tomando a ceia, até que Deus tire caminho e te ilumine. Mas o caminho não é o desegrejamento, o caminho está em Cristo. Assim, agora, se não tem, em algum lugar não tem condições, você vai ter que sair daquela igreja ali, porque aconteceu uma atrocidade, adultério em massa com o pastor, roubo nos cofres da igreja, sujeira doutrinária, você pode sair de lá e visitar uma outra igreja longe, a cada 2 meses tomar ceia e viver num lugar mais sério, você vai para o céu do mesmo jeito que você estiver todo dia em culto errado. Não adianta você estar todo dia dentro de uma igreja, a não ser que a igreja é certa, está tudo funcionando, e você, claro, tem que ajudar a sua igreja, aí tudo bem. Mas tem que ficar ali, porque senão não você sai, fica ali no meio de uma perturbação, entende? Então, eu espero que vocês entenderam o que eu quero dizer, entende? Sempre vai ter um lugar, sempre vai ter, nem que seja a garagem da tua casa, nem que sejam os teus filhos e 2 famílias unidas contigo, cultuando num lugar lá onde vocês estão. Mas desigrejar não é o que Deus quer, a igreja tem que estar unida. Ela sempre teve unida, quem está entendendo? Sim. Sempre teve unida. Sempre teve unida. E vai continuar de perseguição. Exatamente. Então nós estamos sendo perseguidos. Então se você é mais um perseguido, bem-vindo ao clube. Entendeu? Não te entristece, não bem-vindo ao clube dos perseguidos, porque o crente é chorão, né? Eu tinha um pavor, tinha hora que até me dava uma angústia com o crente chorão. Tem uns crentes muito chorãozinhos, ninguém está perseguindo ele, a mínima coisa ele já está lá. Não, meu irmão, perseguição você não viu ainda o que é. Entende? Então glorifique a Deus e fique em Cristo, porque só nele nós não seremos enganados ou confundidos. Eu agradeço a Deus a cada contribuinte financeiro, que Deus levante pessoas para sustentar o nosso canal, porque se os irmãos não forem gratos ao canal, como que nós vamos continuar na plataforma? Né? Como que a gente vai continuar gravando, se dedicando, se doando? Já há 8 anos, a gente tem 3 contribuintes, Marac. 3 contribuintes mensais fiéis. 3. Eu estou dizendo porque eu sou um homem transparente. Entendeu? Não precisava dizer, mas para que eles tenham vergonha disso. Eu tenho 3 contribuintes. Isso não me ajuda nem na minha vida financeira, nem no meu projeto igreja. Entende? Então, é uma lástima que essas 3 pessoas e alguns mais tenham que perecer por causa de um monte de pessoas que podiam abençoar o canal, né? Sim. Porque, sinceramente, como é que eu vou continuar na plataforma se não é reciprocidade? Entende? Porque as pessoas que estão me ajudando, eu posso conversar com elas no Zap. Entende? Eu posso dar assistência para elas todo dia no Zap. Eu não vou ficar aqui alimentando crentes ingratos. Pessoas que... mas salvação... Olha, a salvação está acontecendo? Está acontecendo salvação? Está acontecendo? Quantas mudanças de vida, quantas pessoas supridas e todas viraram as costas? Os vídeos nem like tem, nem comentário. A pessoa não pode tirar um tempo para comentar num vídeo. Aposto que nos canais os outros estão aí, essas pessoas que estão inscritas aqui estão aí navegando. Claro, faz da sua vida o que você quiser. E aceitando até ideias que são antibíblicas de outras pessoas. Então, o canal Bíblia em Foco, ele foi uma revelação divina. Eu estou lutando para ele não parar. Né? Foi perseguido, muitas pessoas abriram um canal com o mesmo nome depois do nosso canal, já tem uns 4 ou 5. Foi perseguido de todas as formas. Mas eu tenho muita urgência no projeto igreja. Como que, se não é reciprocidade, como é que eu vou ficar me dedicando para o canal e esquecendo o projeto igreja?
Então eu queria que tudo acontecesse junto, mas está faltando apoio desse canal para ajudar o nosso projeto, né? Sim. Então fique em Cristo, irmãos, ore por nós, que a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus. E seja fiel em tudo, porque você vai fazer a diferença na terra. Fique em Cristo.